Bom dia, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem? Chegamos à terceira unidade e é hora de acelerar o passo. Portanto, nós vamos estar passando para vocês aqui a primeira atividade da terceira unidade, tá bom? Depois de um ano letivo conturbado, praticamente não tivemos o ano letivo de 2020, já estamos em 2021 e temos que terminar esse ano nefasto de 2020, ano que levou muita gente querida das nossas famílias, levou muitos amigos nossos e é hora de terminar esse ano letivo. Portanto, vai aí para vocês a primeira, a segunda e a terceira atividade da terceira unidade. Vocês irão responder e encaminhar para mim, ok? Então, o objetivo, né, de aprendizagem dessa terceira unidade, que tem como o primeiro tema jogos populares e cultura local. Os objetivos de aprendizagem são compreender o conceito de jogos populares e suas relações com a cultura local, identificar os jogos praticados na sua comunidade, vivenciar os jogos populares de sua comunidade e identificar as relações dos jogos populares com esportes tradicionais. Então, o que é importante nessa leitura de vocês? É que vocês possam, de fato, compreender o que está escrito, né? Porque a questão da interpretação ainda é algo muito difícil para vocês e vocês às vezes ficam perguntando coisas que estão óbvias na atividade. Então, é importante que você compreenda o conceito de jogos populares e qual a relação que ele tem com a cultura local, né? Porque muitas vezes você, inclusive, pode ter um jogo que é importado de outra localidade, pode ser até no próprio bairro que você mora, mas em uma rua a pessoa joga de uma forma, na outra rua joga de outra forma, e é importante você conhecer essa relação que existe desse jogo com essa cultura local. Identificar esses jogos populares que são praticados na sua comunidade, vivenciar esses jogos populares também que são praticados na sua comunidade, é importante, e identificar essa relação desses jogos com esportes tradicionais. Então, muitas vezes nós temos um jogo popular que ele tem alguma relação com o esporte tradicional. Então, a gente precisa identificar, né, quais as relações desses jogos populares com esses jogos tradicionais, ok? Com esses esportes tradicionais, melhor dizendo. Então, é importante isso, ok? A tarefa dessa primeira atividade, vocês vão produzir um quadro síntese sobre os conceitos de jogos populares da cultura local. Então, vai fazer no caderno, ou quem quiser fazer no computador também pode fazer, um quadro com a síntese sobre esses conceitos. Não é pega o conceito formal do jogo, pode até fazer isso, mas faz uma síntesezinha lá, né, do que é aquele jogo. Por exemplo, a amarelinha. Qual é o conceito básico, sintético de amarelinha? Ah, é um jogo que você precisa ter um determinado, uma determinada habilidade, né, para poder jogar. Jogo que surgiu, aí pode buscar a origem também desse jogo, tá bom? Onde foi que ele surgiu, o porquê daquela marcação no chão. Então, essa é a tarefa um. Depois vem a tarefa 2, pesquisar dois jogos populares praticados na sua localidade. Então, até na observação você pode fazer isso. O que é que os meninos e as meninas estão jogando na sua comunidade?
se é a peteca, se é pular corda, se é a picula, se é a amarelinha, se é o bate-lata e por aí vai, o peão, a gude, tá? Observa e faz a anotação. Adaptar dois jogos praticados na sua localidade. O que é adaptar? É você ter um jogo que é praticado de uma determinada forma e muitas vezes por você não ter o espaço ou não ter o espaço adequado ou está chovendo, por exemplo, você adaptar aquele jogo em um outro local e de uma outra forma de jogar. Isso é uma adaptação, tá bom? E pesquisar as semelhanças dos jogos populares com esportes tradicionais. Então, por exemplo, qual seria a semelhança da peteca com o voleibol, por exemplo? Né? Qual seria a semelhança do golzinho com o futebol? Aliás, o golzinho que é muito adaptado, né? E é muito adaptável. Você pode jogar o golzinho em muitos espaços e utilizando vários objetos para fazer o gol. Então, isso é uma forma de adaptação, ok? Então, essas são as tarefas da primeira atividade da terceira unidade. A segunda atividade da terceira unidade já tem como tema jogos de matrizes africanas e indígenas. Qual o objetivo dessa aprendizagem? Apropriar-se do conceito de jogos de matrizes africanas e indígenas, identificar as principais características dos jogos de matrizes africanas e indígenas, conhecer alguns jogos de matrizes africanas e indígenas e vivenciar dois jogos de matrizes africanas e indígenas. Claro que para a gente fazer isso, nós vamos ter que recorrer à internet, a não ser que você tenha aí na sua comunidade alguém que é muito ligado ao movimento negro, que tenha muito conhecimento acerca de jogos de matrizes africanas, ou algum indígena, alguém de alguma tribo que tem algum conhecimento também de jogos de matrizes indígenas. Fora isso, nós vamos ter que recorrer à internet para ver como é que esses jogos acontecem ou funcionam, tá bom? E a vivência deles, vocês podem também estar, de certa forma, postando no cumprimento dessa atividade os vídeos do YouTube dizendo como é a vivência desses jogos. Até porque nós não vamos poder vivenciar neste momento, porque nós estamos em pandemia e não podemos ficar expostos na rua. Portanto, pode pegar o vídeo da internet e fazer a postagem, ok? Quais são as tarefas? Pesquisar sobre o conceito de jogos de matrizes africanas e indígenas, relacionar as principais características dos jogos de matrizes africanas e indígenas, isso aí é anotado no caderno ou digitado, pesquisar o nome e as formas de jogar de dois jogos de matrizes africanas e indígenas e adaptar um jogo de matriz africana e um jogo de matriz indígena. Tá? Depois que tiver todo o conhecimento, você pode dar uma ideia de como adaptar esses jogos, um de matriz africana e um de matriz indígena, ok? Passando para a terceira atividade da terceira unidade, que tem como tema origem e evolução histórica das diversas modalidades esportivas coletivas presentes na cultura local. Então, esse daí também é super fácil, você vai observar a origem, né, dos esportes. Observem que são modalidades esportivas coletivas, né? Então, o que é um jogo coletivo? É um jogo onde tem mais de uma pessoa praticando, tá? Então, os jogos por equipe são modalidades esportivas coletivas, tá bom? Então, vai lá e busca isso aí. Objetivos de aprendizagem, conhecer a origem das diversas modalidades esportivas coletivas. Então, vai ter que pesquisar a origem, né, dessas modalidades. Não precisam ser muitas, basta 3 modalidades esportivas, já está bom demais. Identificar as diferenças do processo de evolução das modalidades coletivas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o voleibol,
quando começou, ele era jogado em um campo aberto, tinham mais de 30 pessoas de cada lado, né, era em grama, a rede não tinha a metragem que ela tem hoje, a altura que ela tem hoje, a bola era diferente, então tem que identificar essas diferenças e esse processo evolutivo, né, para, inclusive, saber que hoje o voleibol é um jogo que ele obedece, inclusive, a um tempo. Antigamente não tinha tempo para o voleibol, a partida começava e não tinha hora para terminar, mas a TV começou a ver que estava perdendo alguns programas na sua grade por conta de não ter esse tempo específico, e com isso foi para cima das federações e da Confederação Internacional, e a partir daí o voleibol começou a ter um tempo específico, ou seja, a partir da pontuação que foi estabelecida nas novas regras, e isso perpassa também pela evolução do jogo, evidentemente. O jogo hoje ele tem um tempo determinado para acabar, tá bom? Identificar as modalidades coletivas praticadas na sua comunidade, se as pessoas jogam futebol, se jogam vôlei, se jogam basquete ou qualquer outra modalidade coletiva, e vivenciar duas modalidades esportivas coletivas desenvolvidas na sua comunidade. Aí, se você vivencia, você faz, né, responde, se não vivencia também, não tem problema. Isso é só dizer, ó, eu não vivencio nenhuma modalidade coletiva na minha comunidade, tá bom? E as tarefas da terceira atividade, da terceira unidade: pesquisar a origem das diversas modalidades esportivas, relacionar as diferenças e semelhanças no desenvolvimento das modalidades coletivas, identificar 13 modalidades coletivas praticadas na sua comunidade e adaptar duas modalidades coletivas que não são praticadas na localidade e vivenciá-las. Também essa questão da vivência fica à parte, vocês precisam apenas adaptar e dizer, né, verbalizar ou escrever como é que seria essa adaptação dessa modalidade coletiva, ok? Então, gente, é isso. Tá aí as tarefas da terceira unidade. Vocês irão responder e irão me mandar essas atividades. Vou colocar o prazo específico para a entrega dessas atividades, para a gente poder fechar a terceira unidade e acabar o ano letivo de 2020, ok? Um abraço a todos e todas e até a próxima, se Deus quiser. Envolva-se ou envolvam-se, ok? Fim. Muito obrigado.